Boa noite. Livro dos Salmos, capítulo 121 diz: Levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O nosso Deus é um Deus que tem cuidado do seu povo, e nós estamos confiantes no nosso Deus. Vamos orar. Obrigado, meu Pai, por essa noite. Abençoe cada servo teu, cada visitante, ó Senhor Deus, que está ouvindo, ó Pai, esse culto agora, assistindo, que o Senhor seja glorificado através do que vamos fazer agora e vamos fazer quando todos estiverem assistindo. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, ó Pai. Obrigado pelos teus servos dispostos a ajudar a esse culto chegar até os lares de algumas pessoas. Eu clamo que o Senhor abençoe a nossa vida e abençoe aqueles que estão necessitando, ó Senhor Deus, de melhora de saúde. Em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar cantando o hino 160. Hoje, até ontem à noite, eu tinha uma ideia de culto, mas tudo isso mudou de ontem à noite para hoje. Eu espero que a gente consiga glorificar ao nosso Deus por meio do que eu estou propondo como dirigente e aquele que vai pregar hoje à noite, e que os irmãos sejam engrandecidos pela palavra, possam louvar a Deus junto comigo. Hino 160. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta, sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvidar, dar-lhe tudo quanto a Ele suplicar. Ele prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou, e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Amém. E que creiamos nisso, que Jesus realmente contempla a nossa fé, que o nosso Pai tem ouvido as nossas orações, que o nosso Pai ouve as nossas orações.
Algum tempo atrás nós estudamos sobre oração. Irmãos, eu decidi essa noite falar de novo sobre esse assunto. E nós estamos sabendo que a nossa irmã Sueli, ela está numa situação delicada. Deus tem cuidado dela, nós temos certeza disso. Deus tem confortado o coração do irmão Gilson. Deus tem confortado o coração da irmã Severina, que é mãe, e também dos demais filhos. Mas a situação é delicada e nós precisamos louvar ao Senhor. E aí, durante o dia, o irmão Gilson me pediu para eu cantar uma canção aqui. Nós não temos a letra, porque nós não cantamos essa canção na igreja, mas é uma canção que a gente tem cantado durante muito tempo, e talvez você saiba. Eu espero de verdade conseguir cantá-la, mas se por acaso a minha voz falhar em algum momento, que você continue aí de casa, tá bom? Vamos nos esforçar, vou me esforçar daqui, e você tenta se esforçar para lembrar da letra. Se você não conhecer, depois a gente passa para você poder cantar, tá bom? Mas vamos lá. Tua casa deves construir sobre a rocha que é Jesus. Virá o vento e a tempestade, mas nada deve destruir. Com teu trabalho na edificação, consolidado com poder na fé, que és de Deus, que és pra Deus, amado em teu coração. Muitas vezes você vai lutar para esta obra prosseguir. De vencer não deves desistir. Busque, clame, porque deves aprender que uma porta só se abre se alguém bater. Entregue-se, confie em Deus, tudo isso é pra quem crê. Na verdade só depende de você. Tua casa deves construir sobre a rocha que é Jesus. Virá o vento e a tempestade, mas nada deve destruir. Com teu trabalho na edificação, consolidado com poder na fé, que és de Deus, que és pra Deus, amado em teu coração. Muitas vezes você vai lutar para esta obra prosseguir. De vencer não deves desistir. Busque, clame, porque deves aprender. Uma porta só se abre se alguém bater. Entregue-se, confie em Deus, tudo isso é pra quem crê. Na verdade só depende de você. Busque, clame, porque deves aprender que uma porta só se abre se alguém bater. Entregue-se, confie em Deus, tudo isso é pra quem crê. Na verdade só depende de você.
Que Deus nos ajude e que a Sueli esteja de volta ao nosso convívio em breve. Bom, nós temos bastante pedido de oração, meus irmãos, e eu vou ler rapidinho os pedidos, tá? Os irmãos têm os pedidos no grupo de membros, então cada um de nós precisa ir lá e buscar alguns nomes e orar, ou realmente parar um tempo e orar por todas essas pessoas, tá? Precisamos. Vamos lá, com Covid, hospitalizados. Então, a irmã Suelina está entubada, tá, irmãos? Os irmãos viram o recado do irmão Gilson nos grupos, mas para quem não viu, ela foi virada de bruço para melhorar, tá, a respiração. Então, com Covid, tá bom? Reinaldo, que é sobrinho da irmã Neta. Eduardo, primo da irmã Raquel. Valdir, tio da irmã Fabiana. João, pedido da irmã Márcia Solange. Zilda, pedido da irmã Isabel. Francisco, pedido do irmão Cristiano Correia. Liz, criança, pedido da irmã Marli Rodrigues. Silvio, tio do irmão Gilmar. Pastor Josué, Igreja Batista de Cidade Ademar. Peterson, primo do irmão Gomes. Elizabeth, pedido da irmã Linde. Joel e Leandro, primos do irmão Eliseu. Grazi, pedido da irmã Cacilda. Felipe, pedido do pastor Carlos de Moraes. Maria, pedido da irmã Aline Barros. Com Covid, mas em casa. Os irmãos Carlos e irmãos Carlos e Alcineide. Eu falei com o Carlinhos e ele está bem, irmãos, a irmã Alcineide também, então isso nos deixa tranquilos, estão em casa, graças a Deus, vamos esperar que eles tenham uma melhora ainda mais rápida. Keila, pedido da irmã Fabiana Amparo. Esposa e filhas do pastor Josué. Elias, Sandra e Eric, pedido do irmão Ricardo Costa. Angelina, pedido da irmã, é uma sobrinha da irmã Márcia Solange. Daniel e Leandro, pedido da irmã Márcia Solange. Irmã Carla, familiares de Marcilene, pedido da irmã Isabel. Rogério e familiares, são vizinhos da nossa igreja. Aparecida e familiares, pedido da irmã Betânia. Irmão Davi Eduardo. Vitor, Manuela e 2 filhos, pedido do irmão Éder. Doma, filha da irmã Rosa. Nadir, tia da irmã Fernanda. Francisca e família, pedido da irmã Antônia, que fez no domingo passado. Colega de trabalho, pedido de Risonete, durante a transmissão também no domingo passado. E a irmã Betânia. Agora, problemas de saúde hospitalizados. Irmã Sueli, já falamos. Daniele, com coágulo no cérebro. Iraí, com pneumonia. Arendra, com câncer. Ou Guimar, cunhado da irmã Ivanete. Herbert, sofreu uma parada cardíaca. Carlos, cirurgia craniana. Problemas de saúde em casa. Gustavo, suspeito de Covid. Irmão Almir, sintomas de Covid. Pastor John, pneumonia. Anderson, suspeita de Covid. Margarida, fez uma cirurgia, está em recuperação. Evanice, fez cirurgia no estômago. Diego, com câncer. Irmã Kelly, Patrícia, com câncer também. Gilberto, com depressão. Viviane, prima da Bárbara. Bárbara e Lúcia, depressão. Manuel, pai da Renilda. Irmã Kátia, Quimico. Francisco Muniz, pedido da irmã Alessandra. Silmara, pedido da irmã Priscila Medeiros. Sebastião, pedido do irmão Ricardo Costa. Pastor Serginho, lá de Garça. Paulo e Cecília, pais da irmã Ivanete. Maria Nazaré e José Luiz, pedido da irmã Aldaíris. Hilary, bebê que fez cirurgia na cabeça. Erondina, câncer. Diná, está perdendo a visão. José Manuel, problema na vista. Érica, depressão. Isabelle, bebê com problemas no coração. Irmão Tiago Amparo, recuperação em casa. Seu Manuel, tétano. Sandra, com câncer. Maria de Lourdes, aguardando marcar data para cirurgia. E irmã Lourdes. Irmãos, agora temos os agradecimentos, graças a Deus. Roberto e Josué, pai da irmã Kelly.
Elaine Hoff já foi membro dessa igreja, melhorou do Covid. Douglas Jafé, foi um pedido do nosso pastor Viana. Pastor Joseph, da Comeve. Daniel e namorada, foi um pedido da irmã Helena Sobral. Enoque, irmão do irmão Elias. Gilberto, pedido do irmão Ricardo Costa. Eduardo, Joelma e filha, foi um pedido da irmã Marli Rodrigues. Norma, filha da irmã Rosa. Danilo, sobrinho do irmão Natanael. Lorena, teve dengue, né? Está com melhora de saúde, graças a Deus, filha do nosso irmão Venâncio. Lorene, sobrinha da irmã Lucivone. Martila, prima da irmã Nair. E orar pelo conforto dos familiares, pelo falecimento da tia da irmã Quitéria, do primo da irmã Nair e de Paulo. Foi um pedido da irmã Adriana Melo. Eu também peço que os irmãos orem pela família de um grande amigo meu que faleceu hoje também devido à Covid. O nome dele é Pedro. Peço que vocês orem pela Thelma e pela Heloísa, que são Thelma, esposa, Heloísa, filha, deve ter uns 15 aninhos. A mocinha foi um amigo meu, trabalhei com ele uns 10 anos, e ele veio a falecer hoje. Dou aula para essa mocinha também. Então, que os irmãos, por favor, orem pela família do Pedro, Thelma e Heloísa, tá? Vamos fazer uma oração agora, depois eu quero continuar os avisos. Pai Celeste, eu agradeço ao Senhor, porque pessoas têm melhorado, ó Senhor Deus, pessoas estão recuperando sua saúde. Deus eterno, todos esses pedidos, ó Pai Santo, que foram feitos, que o Senhor possa abençoar essas pessoas que estão em recuperação em casa, essas pessoas que estão em tratamento em casa, e essas pessoas, ó Senhor Deus, que estão passando por dificuldades no hospital. Deus eterno, nós agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, mas algumas pessoas têm falecido, e por isso que eu oro pelo conforto, ó Senhor Deus, dessas pessoas que perderam, ó Pai, pessoas tão queridas como o Pedro, ó Senhor. Abençoe todas elas, conforte os corações. Em especial eu clamo, ó Senhor Deus, por um milagre na vida da Sueli, ó Senhor Deus, que o Senhor traga ela de volta, ó Pai, saudável, para que nós possamos ainda dar muitos frutos juntos na igreja, ó Senhor Deus, também no seio familiar, que ela possa ser uma grande bênção, aonde ela habita com o seu esposo, mãe e também irmãos, e que o Senhor, Pai, possa abençoá-la, dando sabedoria aos médicos, ó Pai, para cuidar dela, e também, ó Senhor Deus, cuidando de seu corpo, ao ponto dela ter uma boa recuperação, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor conhece cada parte do nosso corpo, porque antes de nós nascermos, o Senhor estava ali, ó Pai. Quando nós estávamos em formação, o Senhor já estava ali também, e ó Deus eterno, nós cremos, ó Pai, no Teu poder de criar e no Teu poder de curar pessoas. Queremos estar na Tua vontade, sabemos da Tua vontade, mas te pedimos em especial pela Tua serva. Obrigado pelo Carlinhos e a Neide, que estão bem. Abençoe a vida deles, que eles se recuperem ainda mais rápido. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de lembrar que nós precisamos de fazer as cestas, né, para ajudar as pessoas que estão precisando, da nossa igreja também ao redor delas. O Brasil está passando por um momento mais difícil, eu sei, mas aquele irmão, aquela irmã que pode ajudar, por favor, ajude, tá bom? Para que os outros tenham o que comer, tá? Então, os diáconos estão pedindo isso, então nós vamos nos esforçar. Além disso, hoje nós alcançamos, irmãos, mais de 90% do nosso alvo de missões. Nós alcançamos 92% praticamente. Isso é muito bom e nós ficamos muito felizes. Esperamos que em breve a gente alcance o nosso alvo, que é do ano passado, e que até a gente ultrapasse. A minha preocupação é que 91% do nosso alvo foi alcançado com apenas 24% da igreja. Isso significa que, dos 291 membros, somente 72 estão participando do nosso plano, né, de promessa de fé. Então, nós precisamos só pensar no seguinte: meu irmão, minha irmã, não importa o quanto você possa ajudar, e eu desafio os adolescentes da igreja, eu desafio os jovens da igreja, desde cedo já façam isso, seja pouco. Sabe, você adolescente, talvez você possa dar R$5, você talvez ganhe uma mesada, ou de vez em quando teu pai te dá dinheiro, ou ora a Deus, para que você faça um voto,
e seu pai possa te ajudar, sabe? Você que já é um jovem, se esforce para ganhar dinheiro, se esforce. Mesmo se você não ganha, né? Se você ganha, você já deve ajudar. Mas se você não ganha dinheiro ainda, você é um homem já formado, uma mulher formada, se esforce para ganhar dinheiro, tá bom? E aí, você poder ajudar. Talvez você, sendo um jovenzinho, você tenha vergonha de pedir para o seu pai, né? Mas você que é criança na igreja, fala com seu pai, quem sabe? Talvez seu pai já está te dando, já está dando pela família toda, isso é bom também. Mas, se Deus colocar no seu coração, será que você não pode dar R$1? Tá bom? Então pensa nisso, para que a gente alcance mais pessoas, né, contribuindo. Já estamos quase no alvo, irmãos, isso é bom, que Deus nos abençoe. Eu também, antes da mensagem, eu quero fazer um agradecimento às mulheres da nossa igreja, porque, né, irmãos, sempre as mulheres, isso é uma grande bênção. Eu fico imaginando se Deus não desse as responsabilidades de liderança para nós homens. Eu queria saber o que seria, né, de uma igreja. Graças a Deus que Deus deu a liderança para os homens. Sabe por quê? Porque pelo menos eles têm a responsabilidade de cuidar do lar, né, como cabeça da casa, e como pessoas que cuidam do corpo local, pastores. Mas, minhas irmãs, Deus as abençoe. Porque foi a gente saber que a irmã Sueli estava com um problema tão grave, que as irmãs já se reuniram para orar. E isso me deixou muito satisfeito. Que Deus abençoe a vida de cada mulher que tem se dedicado a orar pela irmã Sueli, claro, foi o que nos moveu, é verdade, mas eu tenho certeza que oram pela irmã Sueli por outras coisas. Orem pelo nosso país, meus irmãos, orem. Minhas irmãs, estou falando com as mulheres agora, é claro que meus irmãos, os homens também estão aí, mas minhas irmãs, orem pelo país, orem por esses governantes, orem também pelos seus pastores, tá? Eu peço isso para as irmãs, que Deus abençoe, e eu fico muito satisfeito com a disposição das irmãs. Vamos lá, Lucas capítulo 18. Bom, então vamos lá, meus irmãos, olha só, Lucas 18, só um minutinho, por favor. Lucas 18, ele começa assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar. Começa desse jeito. Aí, quando essa parábola acaba, o que Lucas faz? E, verso 9: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezando os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Então você vê o que Lucas faz aqui no capítulo 18. Ele pega 2 parábolas que falam sobre oração e ele as coloca juntas. Eu vou ler as 2 parábolas de uma vez. Antes de ler, eu só gostaria de falar para você que eu vou ficar só na primeira parábola, mas vou ler a segunda parábola também. Aí nós vamos ver 3 aspectos da oração, rapidinho, né? Não vai dar tempo. Nós vamos ver a insistência, a gente vai ver a humildade, e esses 2 aspectos são positivos. E a gente vai ver o orgulho de alguém que se acha merecedor de falar com Deus e de cobrá-lo. Esse é um aspecto negativo. Então, nessas 2 parábolas, nós vemos 2 aspectos positivos e um aspecto negativo na oração. Então, a gente vai ver 3 aspectos de forma rápida, tá? Então, lendo todo o trecho, tá, das 2 parábolas, a Bíblia nos diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus
não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A outra parábola diz o seguinte: e disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu estava em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Bom, estamos aí com essas 2 parábolas. Então, rapidinho, a segunda parábola. Existia um homem que ele achava que podia cobrar Deus. Ele se achava merecedor de Deus. Ele se achava na condição de chegar até Deus e de pedir a Ele, de tal forma que parece que Deus tinha que respondê-lo imediatamente ou respondê-lo de forma positiva. Um outro homem, de forma humilde, não ousava levantar os olhos, mas batia no peito, reconhecia o seu pecado e clamava a Deus como um servo que não tinha direitos. Muito importante isso daí. Um aspecto negativo da nossa oração, que a gente pode achar, que a gente pode olhar para Deus e falar: não aceito. Ué, como não aceita? Deus, Ele traz o sol sobre o justo e o injusto, e a chuva também. É assim que o Senhor Deus faz. Como não aceito? De onde vem esse ensinamento? Da Bíblia? Nunca. Isso não vem da Bíblia. Talvez, para a gente ser mais bem bondoso, vem do coração do homem, que não sabe o que fala. Mas como não aceito? Aí, o outro, que chega até Deus, bate no peito e fala: sou pecador e não sou merecedor. Olhe agora para a nossa parábola, a primeira parábola. Pegue o segundo exemplo e coloque junto com a viúva. Alguém que não tinha condições de fazer coisa alguma. O verso 2 diz que o Senhor Jesus contava a parábola desse jeito: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava os homens. Rapidinho, você consegue identificar alguém assim neste mundo? Esta imagem que o nosso querido irmão Lucas traz no seu evangelho, você consegue imaginá-la? Será que existe esse tipo de pessoa ainda no mundo? Aí eu quero ser ousado: será que um dia vai deixar de existir esse tipo de pessoa no mundo? Mas aí, o Senhor Jesus, Ele usa este exemplo, não como um paralelo com Deus, porque na verdade, esse juiz não pode fazer um paralelismo com Deus, porque ele é ímpio, né? Então Deus não é ímpio. Então, se a gente for pensar no Senhor Deus, Ele respeita quem Ele é, e Ele respeita os homens também. O Senhor Deus, Ele sabe o seu lugar de soberania, o seu lugar de onipotência e o seu lugar de onipresença. Ele sabe de tudo isso aí, e Ele se comporta como Deus. Ele toma para si todas as responsabilidades de Deus. Então a gente não pode fazer um paralelo entre Deus e o juiz. Existem algumas parábolas que a gente faz paralelo entre alguém e Deus. A gente faz, não vejo problema nisso, mas aqui é impossível. Muito bem. Aí a Bíblia diz que havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. Opa, espera aí. Quando nós olhamos para o Velho Testamento,
quando a gente olha para o Novo Testamento, Deus trata as viúvas de uma forma especial. Como é a forma que Deus trata a viúva? É claro que a viúva vive no nosso meio, né? Pense agora nos tempos bíblicos. A viúva vive no meio do povo e ela não tem como se sustentar. E Deus deixa ordens explícitas para nós cuidarmos delas. Então é claro, então vamos imaginar, a minha mãe é viúva, a minha mãe, ela não tem marido, a responsabilidade de cuidar da minha mãe é minha, só a sua, só a minha. Ô Neil, mas você não tem irmãos? Opa, daí eles têm que falar a mesma coisa. Então eles falam, não, mas é minha também. E aí a gente se une e cuida da nossa mãe, certo? É assim que se faz, qualquer um. Nos tempos bíblicos não tinha igreja, por exemplo. Hoje em dia nós temos aqui a cesta das viúvas. A gente sabe que a cesta da viúva não sustenta a viúva, é só para ajudar a viúva, certo? Nos tempos de Israel, o filho era obrigado, mas de qualquer forma existia ordens de Israel para cuidarem das viúvas. Interessante que o Senhor Jesus coloca na parábola uma viúva, para que este homem, ou esses homens que estão ouvindo o que ele está falando, eles saibam muito bem onde ele está indo e onde ele está chegando, e depois que ele concluir o que ele quis falar, uma viúva, alguém que deveria ser respeitado. E a Bíblia diz o seguinte: havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Muito bem, a Bíblia está dizendo que esse homem ele não respeitava os homens. A Bíblia diz que esse homem não temia Deus. E no verso 4, a Bíblia diz, e por algum tempo não quis atendê-la. Por que será, meu irmão e minha irmã? Vamos lá, será que ele estava esperando algum suborno? Será? Aí o texto já é claro, para aquele que está ouvindo pela primeira vez, um judeu, ouvindo Jesus, que é um judeu falando, que é uma viúva, sabe que ela não pode ajudar. Então agora olha só, ela não tem condições de ajudar, não, desculpa, de pagar, se ele tivesse pedindo alguma coisa, ela não tinha condições, ela é uma viúva, ela não tem ninguém, ela precisa fazer alguma coisa por ela, e esse homem não está fazendo. Por isso que é um homem que não teme a Deus, por isso que é um homem que não respeita os homens, ele vai contra tudo o que o Deus de Israel falou, ele é mau. Então agora olhe, todos que ouviram que ela era uma mulher pobre, uma viúva, que necessitava de cuidados, ela não podia cuidar de ninguém, está entendendo? Ela não podia. Então olha só, pegue essa mulher e aquele que bate no peito, eu não sou digno, eu não tenho condições de chegar até o Senhor. Agora pegue essa mulher, pegue aquele que bateu no peito, e agora pegue você. Eu estou olhando para mim. Nós somos estes que olha para Deus e fala, eu não tenho condições. Olha para Deus e fala, eu não tenho o que fazer. Por quê? Porque o meu braço não alcança lá. Agora vamos lá. Em todos os instantes, a Bíblia fala que nós devemos orar. Orai sem cessar. Não é? O texto que eu li agora há pouco é, levantarei os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Então, o salmista está olhando para cima. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Creia nisso, porque se um juiz que é injusto, que por um tempo não quis atendê-la, e por algum tempo não quis atendê-la, a Bíblia continua nos contando sobre ele, dizendo, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, ela me importuna, né? Eu vi até uma pessoa falando, que o texto, eu não leio no original, né? Eu leio apenas na língua portuguesa, eu não leio no texto original, o texto
fala de como se a mulher estivesse fazendo algo, como se fosse um soco nele, sabe? Uma coisa assim, maltratava mesmo, no sentido dela, de tanto que ela molestava. E aí a Bíblia está contando para nós: todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Então você está vendo o que está acontecendo na vida dessa mulher aqui. Você está vendo como o juiz injusto está se comportando. Por que Cristo usa essa figura? Cristo usa essa figura porque talvez fosse possível que isso acontecesse. E se isso não acontecesse, pelo menos é o esperado por um judeu, que a história, que a parábola, que tem um fim moral, trouxesse para nós. É isso que um judeu estava esperando. Espera aí, mas até quando não se vai fazer justiça a uma viúva de Israel? Até quando? Então, de repente, Cristo vem, contando sua parábola, ele fala, de repente, ele faz justiça. Muito bom. A parábola acaba aqui, porque agora Cristo vem dar um ensinamento para nós. E esse é o ensinamento que eu quero deixar para os irmãos. Vamos lá. Meus irmãos, Deus é soberano? Se vocês estivessem aqui comigo, vocês diriam sim. Deus tem todo o poder? Sim. Deus, Ele sabe de todas as coisas? Sim. Muito bem. Então, se Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe o que está no meu coração. Sabe. O livro dos Salmos diz que antes de sair uma palavra da minha boca, Ele já sabe. Salmo 139. Então, Ele já sabe. Tá? Ele tem poder para fazer todas as coisas? Tem. Ele faz tudo o que eu quero ou tudo o que Ele quer? Ele faz tudo o que Ele quer. Então, por que eu devo orar? Se nós pararmos a discussão aqui, a pergunta for uma pergunta retórica que não tem a resposta, então, acabou para nós. Porque nós não vamos orar. Mas a Bíblia manda que a gente ore. Lembre-se do seguinte, verso 1 diz: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar. Então, é um dever nosso. Então, pegue aí, imagina, lá em casa nós moramos, eu, Marilda, Maria Isabel, João Pedro e a minha mãe, né, irmã Evanice. Todos nós temos que orar. E quando nós estamos numa situação, nós estamos agora, com as irmãs em oração, com o país passando pelo que está passando, eu, de verdade, tenho perspectiva de melhora. A vacina chegou, tenho perspectiva de melhora. Mas o problema é quem está no hospital agora. O que vai acontecer com esse povo? O que vai acontecer com esse povo? Nós precisamos orar por esse povo. E orar pela nossa irmã Sueli. E em especial, não cansar de orar por ela. É todo momento. Lembrou, ora. Sabe aquela oração de Neemias? Então orei ao Senhor. É isso que a gente tem que fazer. O dever. Então, significa que tem que chegar um momento, pegando o exemplo da minha casa, que o Petros tem que ir lá para o seu quarto e orar. Maria Isabel, para o dela e orar. Eu para o meu e orar. Marilda para o dela e orar. Dela não, o mesmo meu, desculpa. Marilda ir para o nosso quarto e orar. Minha mãe no quarto dela e orar. É isso que tem que fazer. Então, meus irmãos, é o dever de orar. E aí o que Cristo faz? Verso 6, e disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Está vendo? Preste atenção no que ele falou. Espera aí, mesmo que eu não temo a Deus, o injusto juiz dizendo, mesmo que eu não respeito os homens, porque essa mulher me molesta, porque ela me importuna, porque ela insiste, eu vou fazer justiça para ela. E Cristo pede, claro, para a gente olhar para isso. Lembre-se que nós não somos os primeiros leitores. De qualquer forma, fica aí, isso daí. Será que muitas vezes não é de tanto insistir que a gente consegue alguma coisa nesse mundo? Aquele negócio do água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Será que não é porque a gente insiste que a gente consegue algumas coisas?
agora nós temos o dever de orar. E aí a Bíblia nos diz o seguinte, verso 7, e Deus não faria justiça aos seus escolhidos? Espera aí, preste atenção no que aconteceu na parábola. Deus não faria justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Então vamos lá, aprendizado. Primeiro que eu quero deixar, está no final do versículo, não tenha pressa com Deus. Não tenha pressa com Deus. Ele não combinou nada de tempo conosco. Não tenha pressa com o Senhor. Ele é o dono do tempo. Ele é o dono da história. É Ele que conta a história. E nós estamos caminhando com Ele. Não tenha pressa pela resposta do Senhor. O segundo aprendizado é este daqui. Deus é soberano. E Ele faz o que Ele quiser. Então é o seguinte, não é porque eu orei que alguma coisa irá acontecer. Entendeu? Deus é soberano e Ele faz o que Ele quer. Não é porque eu orei que algo irá acontecer. Pegou o raciocínio? Vírgula. Mas existem coisas que só acontecem porque eu oro. Neil, aí eu fiquei confuso. É isso mesmo. Não é porque eu orei que algo irá acontecer. Mas existem coisas que só acontecem porque nós oramos. É desse jeito. A fé nos faz pensar assim. A fé de que Ele é soberano e faz tudo o que lhe agrada. Amém, 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 nós vamos dizer, quando falarmos isso. E também, a fé nos move para textos como esse, para textos como o primeiro. De onde me vem o socorro? De cima. E por isso que eu vou clamar a Ele. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? E aí vem tudo aquilo que o Salmo fala para nós, que Deus vai cuidar da gente. E aí a gente pega um texto como esse, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. É porque você está clamando de dia e de noite, que algumas coisas estão acontecendo. Creia nisso e continue a orar, mesmo que demore. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o verso 8 é interessantíssimo. A gente pensa que ele está dissociado do texto. Porque o Senhor Jesus diz assim, digo-vos que depressa fará justiça. Aí fala assim, ó, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então agora vamos lá. Sabemos quando Cristo vai voltar? A resposta é não. Agora eu vou te fazer uma pergunta, minha irmã, você que começou esse grupo de oração para orar pela saúde dessa jovem. A Sueli é jovem. Sabe vocês? Se vocês tiverem que orar até a volta de Cristo, se essa menina, ela só se recuperar um dia antes de Cristo voltar, quero perguntar, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Minhas irmãs, eu quero fazer um desafio para vocês que se levantaram para orar. Não importa quanto tempo dure. Se nós tivermos que orar até Cristo voltar, pela vida dessa irmã, que nós, porque se as irmãs se levantaram para orar em grupos, a igreja tem orado em grupo, tá? As irmãs representam a Igreja Batista de Vila São José, sim, do mesmo jeito que a igreja é representada pela viagem missionária, quando vai para algum lugar. Da mesma forma que quando eu ou o pastor Viana, a gente vai pregar em outra igreja, a gente representa a Vila São José. Vila São José se levantou para orar. Vai demorar? Nós não sabemos. Mas ainda que seja tardia a resposta do Senhor, que Deus nos ajude a porque nós oramos, que a gente tenha uma resposta positiva. Quanto tempo? Não importa. Eu só sei que o Senhor Jesus, Ele quer voltar e encontrar fé na terra. Que você esteja firme até lá. Deus te abençoe.
Obrigado, Pai. Ajuda-nos na nossa tarefa de orar e proteja a tua serva, ó Senhor Deus, que está precisando, ó Pai, de cuidados, mas o maior cuidado que ela pode ter é o teu, ó Pai. E eu clamo por ele, com a tua mão poderosa agindo na saúde dessa mulher, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Deus abençoe, uma boa noite e até domingo.